Olá, mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma análise das 7 sessões do terapeuta Theo, nas sessões dele na segunda temporada da série Sessão de Terapia. Já fiz análise de todos os pacientes da primeira temporada, inclusive da abertura, e dessa segunda temporada já tem análise de outros 4 pacientes. Todos os links estarão na descrição. Às vezes, a gente abre algumas portas e mexe em algumas gavetas que não dá para fechar de volta. Eu acho que dá para sintetizar nessa frase que eu trouxe aqui, que eu fiz uma associação com o que acontece ao Theo nessa temporada. E eu quero começar esse vídeo com uma frase do historiador o Peter Gay, que escreveu esse minucioso livro sobre a vida do tio Freud. A frase do Peter Gay é, abre aspas, a interpretação psicanalítica é uma leitura subversiva, fecha aspas. Essa frase já vai preparar o coraçãozinho de vocês para as interpretações que eu vou fazer. Inclusive, eu vou usar algumas passagens deste livro como um pano de fundo para algumas análises que eu fiz, algumas conclusões. Inclusive, ao lê-lo, mais especificamente sobre a paciente Dora, eu tive um insight. Tipo, eu saquei que, assim, de onde vem o nome Dora, que é a terapeuta do Theo. E aí eu vou falar muito brevemente sobre essa paciente. Até porque o foco é o Theo e não a Dora. E antes de começar, de fato, a análise das sessões do Theo, eu tenho que fazer uma introdução importante. Por quê? Essa segunda temporada tá bem mais complexa, então nessa introdução eu fiz aqui preparei um resumão do contexto da vida dele para além das sessões com a Dora. Então, em todos os episódios, antes de começarem as sessões dos pacientes, tem várias cenas que nos dão a oportunidade de ver o cotidiano do Theo para além do trabalho dele e para além de como ele interpreta e entende essas interações à maneira singular dele. Então, nesse último, vamos ter acesso ao relato dele com a Dora. Já as cenas que vemos fora das sessões dele com a Dora nos oferecem um contexto. Então, vamos lá. Então, vou fazer um resumo de um recorte do contexto do Theo para além do trabalho dele. O pai do Breno, ele reaparece nessa temporada. Quando eu fiz análise das sessões com o Breno, que foi um paciente lá da primeira temporada, esse paciente morreu, e daí, na última sessão dele, quem comparece é o pai, né? E eu até falo que o pai, ele sente de modo ali mais inconsciente que ele tem uma parcela de responsabilidade na morte do filho, mas como ele não consegue elaborar o afeto, um afeto poderosíssimo que é a culpa, o Theo acaba virando ali um bode expiatório. Outro detalhe importante do contexto do Theo para entender nessa segunda temporada é que o Theo ele precisa contratar um advogado, o nome desse advogado é Luiz. Inclusive, ele é o marido da Paula, que é uma paciente dele. Para mais informações sobre este rolê, vocês vão ter que ver a sessão da Paula, links abaixo. Bom, o Luiz, ele pede um relatório das sessões do Breno para preparar a defesa do Theo. Dá para perceber pela cara do Theo o quanto ele está incomodado com toda aquela burocracia. O Theo responde que faz cerca de 15 anos que ele não faz relatório de paciente nenhum, o que me levou a me perguntar o porquê. Eu até pensei que uma resposta assim insinuaria conforme eu fosse assistindo. Só que eu, pelo menos dentro da minha limitada percepção, não a encontrei. Se alguém encontrou, pode deixar aí nos comentários. E o advogado, ele fala que já que ele não tinha anotações, seria necessário falar com alguém que ele tivesse comentado sobre o caso do Breno. E ele comentou nas sessões dele com a Dora. Então, esse assunto vai permear as sessões dele e se já eram tensas, né, essa já é uma camada extra, já que essa segunda temporada está um pouco mais complexa. E ele responde que nessa época ele estava em terapia e supervisão e o advogado fala que vai precisar falar com a Dora.
O que me saltou aos olhos nessa conversa foi a virtude da honestidade. O Theo pode ter inúmeros defeitos, desonesto não é uma delas. O Theo tem 3 filhos, que a Malu é a do meio, e ela que acaba cuidando dele, ele tem mais contato com ela. Ela vê o panfleto e pergunta quando ele iria contar sobre o processo. Ela também pergunta em que planeta o pai está, já que o pai que ela conhece não deixaria de compartilhar essa informação. Eu entendi que essa frase, colocada nessa situação, é para nos dar um parâmetro dessa fase um pouco assim mais borocochô do Theo. E o quão distante afetivamente ele está da família. Então, quando ela pergunta em que planeta ele está, eu entendi que é uma analogia para essa postura mais isolada dele, não só em relação a Malu, mas em relação ao restante da família. Vamos conhecer nessa temporada também a Miriam Câmara. A Miriam Câmara. Câmara é ótimo. Ela foi a primeira namorada do Theo e ele a reencontra porque ela está fazendo terapia com a Dora. Agora, oficialmente, começamos a primeira sessão. A Dora disse que ficou feliz com o telefonema do Theo, que é bom revê-lo novamente. E, novamente, o Theo tem essa questão, né, de insistir, que também é uma resistência. A resistência dele é bem intensa, o que todos nós compartilhamos, é demasiado humano. Então ele tem essa resistência e ele fala mais sobre a Dora do que sobre ele. Então, ele começa a sessão dizendo que viu que o livro dela é um sucesso. Ela pergunta se ele leu, ele responde que não. Lembram da Miriam que eu mencionei lá atrás? Então, o Theo, antes do início dessa sessão, ele cruzou com ela, que ela estava saindo da terapia dela com a Dora, e aí ele traz, aproveitando que ele cruzou com ela, ele traz o assunto Miriam para a terapia. E ele fala que ela foi o primeiro amor dele. Aparentemente, o Theo está um pouco assustado e um tanto paranoico. Paranoia essa que tem um fundamento. Só não temos noção ainda, com essa primeira sessão, se está um tanto muito desproporcional. Mas já vou dar um adianto aqui que não, ele tem que estar fundamentada essa paranoia dele. É que na questão da paranoia a gente não sabe o quanto a paranoia seria colocar uma lupa, assim, tem um metro quadrado, colocou uma lupa em um detalhe, imagina o tanto de detalhe que dá para enxergar ali. Então, às vezes, a situação existe, mas ela acaba sendo ampliada, o que acaba a distorcendo. Mas a paranoia, eu entendo que geralmente tem sempre um fundinho de verdade. Agora, qual é nesse rolê todo? Difícil saber. No caso do Theo, ele fala que ele tinha a sensação de que o pai do Breno o estava seguindo. Então, segura essa informação aí. O assunto filhos é um tanto delicado para ele, e como eu disse lá na análise das sessões dele na primeira temporada, o papel terapeuta, ele se funde ali na vida pessoal do Theo. O consultório novo dele é na sala da casa dele, e isso, claro, dificulta a rotina com os filhos. Ele tem 3 filhos, o Rafa, o Caio e a Malu, que logo não têm a liberdade de entrar e sair da casa do próprio pai na hora em que querem. Então lembram que o Theo se separou da esposa dele, Clarice. Ele se separou da Clarice, então agora ele tá morando sozinho. E antes, se na primeira temporada o consultório dele ficava em um anexo separado da casa, nesta sessão fundiu. Casa e trabalho estão no mesmo ambiente. Nessa temporada, nas sessões, o Theo está um pouco menos combativo, ao menos nos primeiros minutos. Ele tem uma postura menos defensiva. Ressalto que essa postura acontece, essa postura menos defensiva, ela acontece nos primeiros minutos, em relação à devolutiva da Dora. Mas depois de um tempo da sessão, ele volta a essa postura mais defendida de antes. Mas esse fôlego nos primeiros minutos da sessão dele já é um baita avanço. Porque antes, lá na primeira temporada, ele já chegava bem agressivo. Agora, acontece assim, da metade da sessão para o final.
Embora as mesmas defesas que ele usava antes tenham ficado mais exacerbadas. Por quê? Ele fala que depois do que aconteceu com a Júlia e depois do que aconteceu ao Breno, ele tem medo de ser um péssimo terapeuta e tem tomado mais cuidado para não se envolver e para não sentir demais. Ele é realmente uma pessoa que se importa com os pacientes. E nessa temporada, esse traço dele, eu senti que ficou mais acentuado, essa empatia, essa capacidade de se colocar junto ao outro e entender o sofrimento ali do paciente. Como, por exemplo, com a paciente Carol, né? Ele a leva para a primeira sessão de quimioterapia dela, respondendo assim, de forma direta, um tanto empática, um tanto muito empática, a uma identificação projetiva dela. Para mais detalhes, vocês podem ver a análise que eu fiz sobre a sessão dela, links abaixo. Novamente, volto à minha crítica à série. O Theo precisa de uma intervenção de um psiquiatra, algo que eu não entendo mesmo. Por que a série tem dificuldade em abordar? Até o momento é minha única crítica. Eu vejo o remédio como um autocuidado temporário até o Theo ter condições de se organizar melhor. Nas palavras da Dora, abre aspas, você está preenchendo a sua vida pessoal com a sua vida no trabalho, Theo, fecha aspas. Mas, como ele ainda é incapaz de sustentar que o trabalho, esse trabalhar em demasia, é o principal mecanismo para ele lidar com o vazio, a falta, a angústia. Então ele fala da Júlia, que não tinha relação alguma com o que a Dora disse. Ele fala que já faz mais de um ano que não a vê. E esse recurso de trazer a Júlia funciona ali como a defesa-resistência. Então ele se sente atacado, mas em uma defesa pouco assertiva, ele se defende dizendo que não está tendo um caso com ela. Bem, a Dora não insinuou isso. Por isso que eu disse que era uma defesa pouco assertiva, pelo menos este movimento dele de trazer a Júlia, meio do nada assim. Então, a paranoia do Theo teve fundamento. Realmente, o pai do Breno está o perseguindo e passou de um stalker silencioso para um stalker bem barulhento. Ele está processando o Theo e daí ele teve que encontrar um advogado. E o advogado dele fala que o panfleto é ótimo como uma prova a favor do Theo, que o Luiz vai levar para uma linha de, seria mais ou menos assim, uma campanha que o pai do Breno está fazendo contra ele sem provas. Isto parece um ótimo ponto de vista jurídico. Do ponto de vista moral, pensando nas virtudes e princípios pessoais do Theo, isto é como sentir a dor de uma forma ainda mais intensa, o que acaba por reabrir a ferida do Theo e tocar na culpa que ele sente em relação ao modo como conduziu as sessões do paciente Breno. E o advogado, ele fala que podem processar o pai do Breno por difamação, que caberia. Ao passo que o Theo fala que ele só quer a paz dele de volta. É isso que eu falei, entre o contraste. O argumento do advogado faz sentido de querer processar o pai do Theo por difamação? Sim, aparentemente ele conseguiu reunir provas. Só que o Theo é um homem movido por princípios. Então ele não concorda com essa estratégia ali do advogado. Então, como um homem de valores pessoais basais que norteiam a vida dele e a prática dele, ele não está afim de entrar em uma batalha jurídica, já que ele entende bem a teia psicológica por trás do comportamento obsessivo do pai do Breno. E sobre isso eu falo muito lá na última sessão do paciente Breno. Segunda sessão. Logo que o Theo chegou na casa da Dora, novamente, antes dele entrar, então ele chegou no portão, novamente ele cruzou com a Miriam, ela pergunta se qualquer dia desses ele topa tomar um café, ele aceitou marcar o encontro. Em seguida, ele vai para a sessão dele. Essa parte será muito relevante, então guardem esta informação.
O tema dessa sessão gira em torno da raiva reprimida do Theo, uma emoção básica que ele relega à sombra. Mas só porque ele finge que não a sente, isso não significa que ela não vá aparecer e de modos mais desajustados. A raiva é chamada emoção básica. Temos 5 emoções básicas que elas dão origem a todas as outras. Por quê? Elas são básicas porque absolutamente todos nós, como seres humanos, as compartilhamos. Porque foram selecionadas a fim de potencializar as nossas chances de sobreviver. Então, as 5 emoções básicas são alegria, tristeza, raiva, o nojo e o medo. Eu gosto muito de associar as 5 emoções básicas com as 3 cores primárias, só para ficar didático aqui. As 3 cores primárias são vermelho, amarelo e azul. E elas, por serem base, ao se misturá-las, se criam outras, né, que são as cores secundárias e terciárias. Lembram lá de Divertidamente, Divertidamente 2? Quando a protagonista, a Riley, quando ela entra na adolescência, e aí as emoções ficam mais complexas, então as emoções básicas que fazem parte do filme 1, elas vão se misturar, tipo as cores primárias, e formam ali na adolescência da Riley, a partir das emoções base, vão ter nesse segundo filme, vamos ter a ansiedade, a vergonha, o tédio e a inveja. Então, eu fiz todo esse rolê para dizer que as emoções são amorais. Eu sempre digo isso. As reconhecer como próprias ajuda a elaborar a bagunça interna, o que me leva a uma fala do Theo, em que ele diz como se sentia quando estava na casa da Miriam. Respirar é uma palavra simbólica, que aparece muito nessa sessão. E ele fala que lá na casa da Miriam ele encontrava esse ar. Outra descrição de como ele se sentia na casa da Miriam é que ela fazia as coisas parecerem simples. Pensei, coisas é vago. Depois ele fala, tudo se materializava, embora isso de tudo também sou vago. Eram dias maravilhosos, embora maravilhosos também sou vago. E a Miriam era muito cheia de vida, embora cheia de vida também seja vago. E adora perspicaz, adora essa mulher. Ela pergunta sobre a mãe do Theo e ele traz falas muito descritivas. Em outras palavras, vagas. E aí a Dora pede para ele dizer como se sentia em relação à mãe. Mas ele foge e fala da Miriam. Aqui dá para interpretar ao avesso, ou seja, ao falar de como se sente em relação a como se sentia ali na casa da Miriam, era o oposto de como ele se sentia na casa da mãe. Então, muitas vezes, só dá para acessar o Theo, acessar o inconsciente dele, pelo que ele fala ao avesso. Ele e a Miriam se relacionaram quando ele tinha 14 ou 15 anos. Nas palavras do Theo, ele ficou encantado com a Miriam a partir de tudo isso que ele descreveu, que é bem vago. Segundo ele, quando entraram na faculdade, o encantamento acabou. E aí eles se separaram. E aí o Theo faz um movimento curioso. Ele disse que quando namoraram, eles não chegaram a ter relações sexuais, porque eles eram muito inocentes e não queriam quebrar um pacto. Eles se sentiam, como no filme, órfãos na tempestade. Bem, o que me pareceu é que o Theo ele transferiu o papel de mãe para a Miriam. A partir do nome do filme, dá para associar que o Theo se sentia órfão. E a Miriam, ao que parece, era a nova mãe. E não se pode transar com a mãe, né? Mas isso é uma interpretação minha. Na cabeça do Theo, a justificativa racional que ele achou para contornar o simbolismo por trás do nome do filme que ele trouxe, que foi Órfãos na Tempestade, é que a Miriam tinha perdido o pai. Mas o Theo não era órfão. E o título do filme está no plural. Porém, o que ele quer dizer é que ele se sente órfão de maneira, assim, no campo simbólico. E como não conseguimos escapar de nós, o que me leva a uma fala do Clovis, tá? Vou ilustrar isso de não conseguimos escapar de nós com essa fala dele. Ele fala mais ou menos assim,
abre aspas, eu, quando dou aula, eu amo me ouvir. Me encanto com a minha voz. Me encanto com o meu raciocínio. E aí você pode dizer, nossa, que arrogante. Pode ser. Mas eu vou passar a vida toda dentro de mim. É bom que eu me encante e sinta satisfação com o jeito que eu sou. Fecha aspas. Sacaram? O Theo tá tentando fugir da vida dele e da história de vida dele o tempo todo. Lá na primeira temporada, essa questão de a terapia dele, de confundir terapia com supervisão, ficar uma linha tênue ali, ser uma parte da resistência dele, e o fato dele usar o trabalho como fuga, é uma outra faceta são duas formas de falar de fuga, duas formas de falar de resistência. E o fato de a casa dele e o trabalho serem no mesmo espaço é outra forma de fazer diferente e, no entanto, fazer o mesmo, que é fugir. Então, ele está muito desconfortável do lado de dentro. Inclusive, até a casa da Miriam, a mãe postiça, era outra fuga da casa da mãe real. Então, o Clovis está confortável dentro dele, ao menos é o que essa fala dele sugere. Já o Theo está o tempo todo tentando fugir do lugar que estamos condenados, dentro de nós. Por isso que eu trouxe essa fala do Clovis associada a um recorte da dinâmica do Theo. Voltando ao Theo, quando ele faz esse movimento de dizer que só disse esse rolê de órfão aí por causa da Miriam, na verdade eu tô imaginando que ele se sentia órfão e ele precisava de uma nova mãe. Ele até diz que ao beijar a Miriam, ele se lembrou da mãe. Depois disso, ele não se lembra de mais nada. É por isso que eu fiz todo esse link com ele ter transferido para a Miriam o papel de mãe, né? A Miriam virou uma mãe postiça. Quando ele diz que beijou a Miriam e se lembrou da mãe e depois não se lembrou de mais nada, dá para inferir que ele entrou em um processo dissociativo. O modo como ele narra a parte do beijo deles e como ele fala sobre a primeira tentativa de suicídio da mãe tem umas lacunas no tempo que são muito, muito consideráveis. Ele só se lembra do beijo e depois do hospital. Então, ele fala que no momento em que saiu da casa da Miriam, no Natal, até quando foi parar no hospital, depois quando saiu do hospital e voltou para a casa da Miriam, ele não se lembra, embora ele faça muito esforço para se lembrar. A memória dissociativa ou amnésia dissociativa é um mecanismo de defesa e ela vai aparecer com muita frequência nas falas do Theo. Lembram que eu falei lá atrás sobre as descrições que ele traz das sensações e memórias lá na casa da Miriam serem vagas? Então, descrições vagas, ao menos, aqui no caso do Theo, tem a ver com a dissociação. Nesse processo cognitivo, há lacunas entre um ponto da história até outro, e essas lacunas acontecem porque os espaços entre as linhas de memória que são trazidas à consciência e depois para o relato oral ficam fragmentadas, a fim de dar uma consistência que será coerente com a sustentação interna dele, com a narrativa que ele se conta, ou seja, se acontece ou se ele viveu algo, mas que é incoerente com a narrativa interna que ele se conta ou como ele se vê, logo ele não tem maturidade para processar. Logo, esses lapsos de memória acontecem para proteger o Theo e proteger qualquer indivíduo que faz uso da defesa dissociativa frente a acontecimentos que são incompatíveis com a narrativa de uma vida. Sobre isso, vai ficar muito mais claro quando o Theo for falar com a Miriam naquele tal café que ela o convidou. Então, guarda essa informação aí. Essa amnésia dissociativa do Theo me leva a pensar que ele não está preparado para lidar com a culpa. E essa defesa o protege de entrar em contato com esse afeto mais complexo e poderoso que a culpa. E embora essa defesa o proteja, o véu da repressão está começando a cair. Haja vista que dá para perceber que ele está esmagado pela culpa. Ele sente, né, que o que aconteceu na primeira tentativa de suicídio da mãe, esse ato dela, ele sente que foi culpa dele. A mãe dele morreu anos mais tarde, né, mas ela tentou se matar algumas vezes.
Ele ainda vai falar mais abertamente sobre isso em outras sessões, então tem que dar uma segurada nessa informação também. Mas essa culpa que ele sente pela morte da mãe tem uma relação direta com a culpa que ele sente pela morte do Breno. Logo, a morte do Breno o afeta tanto. É por isso que o afeta tanto. Porque na história de vida do Theo, reabre uma antiga ferida. Então, quando o Breno morreu, foi como se ele revivesse essa culpa que estava relegada à sombra. E agora, essa culpa e essa raiva ressurgiu com outro nome e outro endereço. Pensando lá na minha linha de raciocínio de que o Theo, ele desloca, ele transfere o papel de mãe para a Miriam, eu pensei no conceito de amadurecimento precoce que foi teorizado pelo Winnicott. Por quê? Assim, aparentemente, ele teve que cuidar da mãe, já que essa mãe ficou muito vulnerável com a separação do pai. Mas o Theo ainda não tinha condições e sustentação interna para essa inversão de papéis. E em relação a ele procurar a mãe na Miriam, ele já estava procurando um cuidado nessa relação com ela. E nessa inversão de papéis, ele se viu obrigado pelas circunstâncias a oferecer à mãe com as parcas habilidades que ele nem tinha, mas que ele teve que forjar ali no calor, por forças das circunstâncias. Então ele transfere esse papel de maternagem para a Dora também. Eu tinha falado mais detalhadamente no vídeo que eu fiz da primeira temporada, então não vou me estender, mas eu vou exemplificar o porquê. Na minha percepção, ele transfere o papel de maternagem para a Dora. Vou fazer isso de forma bem sucinta, porque detalhadamente eu falei lá na análise sobre das sessões na primeira temporada. Então, por quê? Ele constantemente busca a validação dela, ele busca a orientação dela. O que a Dora fala exerce muita influência sobre ele, assim como as palavras de uma mãe para um filho. Acabou a sessão, mas eu terei que fazer digressões. Lembram do convite para o café que a Miriam fez no começo desse episódio? Então, aqui o Theo está marcando um encontro com ela. É segunda-feira e nas segundas-feiras a primeira paciente do dia do Theo é a Carol. Então ele marca um café com a Miriam algumas horas antes da sessão da Carol começar para tomar um café. Ele queria saber o que aconteceu durante o tempo em que ele ficou sabendo que a mãe teve a tentativa, até o fato dela estar no hospital, porque a memória dele tem muitos gaps, muitas lacunas, que é uma consequência da amnésia dissociativa. Só que a Carol, ela precisou adiantar a sessão. Eu falei sobre o porquê no episódio que eu dediquei só para falar dela. Mas eu trouxe isso porque o Theo, ele abriu mão de entender uma parte importante da vida dele em nome do trabalho. Essa cena é muito simbólica porque é isso que ele vem fazendo. Como sempre, o Theo ele vem colocando os pacientes acima das necessidades dele. Mas atender a paciente também atende a uma outra necessidade dele. Entre um paciente e outro, dá para ver como é a dinâmica dele com a filha. E aí a gente vê que a Malu o ajuda em coisas básicas, mas que para o Theo são difíceis. Então, ela o ajuda com a máquina de lavar, já que aparentemente ele não é lá muito habilidoso com as roupas dele. Ela traz compras de mercado porque o Theo não está conseguindo se adaptar e nem se organizar em relação às refeições. Aparentemente, ele não sabe cuidar muito bem de si. E a filha agora acaba sendo uma mãe temporária. E essas cenas de cuidados básicos que a Malu o oferece é mais simbólico do que ser uma mãe temporária. Também dá para pensar no sentido de que essa filha é alguém que vê esse pai, alguém que percebe as dificuldades que ele tem de se virar sozinho. Então, essa segunda temporada tá lindamente muito mais complexa do que a primeira. Portanto, é por isso que eu fico fazendo essas digressões, porque elas oferecem um contexto mais amplo sobre o Theo no papel de pessoa física.
Terceira sessão, mas antes, um preâmbulo. Lembram que eu falei lá da Carol, que é a primeira paciente da segunda-feira, que ela chegou mais cedo, e o Theo estava conversando com a Miriam. Tá, então o Theo tinha que fazer uma pergunta ali à Miriam. Mas ele não pôde porque ele foi atender a Carol. Então, a pergunta que ele não teve tempo de fazer, não tiveram tempo de conversar, era sobre o que aconteceu na noite em que a mãe dele teve ali a primeira tentativa de suicídio. Depois, ali em outro dia, a Miriam fala que o pai do Theo estava lá com ele na hora da internação e também estava com ele no hospital. Só que o Theo não se lembra, né? Então lembra que eu falei lá sobre a amnésia dissociativa. E aí a Miriam conta que, inclusive, o pai foi dentro da ambulância com a mãe e ela e o Theo foram atrás, né, da ambulância, só que no carro da mãe dela. E o Theo pergunta se ela tem certeza, porque ele não se lembra de nada disso. Ela também fala que o pai o abraçou e falou que ia ficar tudo bem com a mãe. O Theo acha que a Miriam está confundindo. A Miriam diz que sentiu que o pai se preocupava com ele, inclusive ela acrescenta que o pai dele ligava todos os dias para a mãe dela e perguntava do filho e pedia para a família dela ficarem de olho nele. O que eu fiquei me perguntando é por que ele não ligava diretamente para os filhos? Por que tinha que demonstrar cuidado de longe e por intermédios de terceiros? Não tenho certeza. Meu palpite é de que, assim, cada um entende e demonstra o mesmo afeto, o mesmo traço, a mesma inclinação, sei lá, muitas vezes com gestos e palavras diferentes. O que o pai do Theo entendia e exercia como atenção e cuidados eram diferentes de como o Theo acha que merece e de como ele acha que esse pai deveria agir. Na vida real, as histórias de todos nós se chocam muito por como cada um, à sua subjetiva maneira, interpreta e devolve os fins que se justificam pelos meios. Frase do Maquiavel, gosto muito dela. Agora sim, começa oficialmente a terceira sessão. Então, o Theo fala, adora, que a mãe da Miriam ligou para o pai dele e esse pai foi, né, acompanhar o Theo com a mãe ali no hospital. A memória dele, desde aquele dia, por conta da dissociação, é bem fragmentada. Então, ele só se lembra de um corredor branco, grande e vazio. Embora o Theo não se lembre da presença do pai, ele agora o sabe porque a Miriam contou. Mas ele interpreta a presença desse pai, que deve ter ido por questões burocráticas, como se para o Theo esse pai nem quisesse estar lá, só foi por educação. E aí nessa sessão ficamos sabendo que o Theo tem um irmão chamado Nestor, e que é o Theo que paga a casa de repouso em que o pai está, embora seja o Nestor que mantém maior contato com maior frequência com esse pai. Então o Nestor é o filho que mais vai ver o pai. Nessa sessão, o Theo me pareceu um tanto atordoado e perturbado. Dois afetos que eu até esse momento nunca vi se expressar ali no rosto dele e se derramar para os comportamentos de forma tão visceral. Ele diz que tem medo de ser como o pai. Ele o considera um homem insensível e difícil de se conversar. E a narrativa que ele se contou desse pai é que ele acha que o pai não enxerga ninguém além dele. Então, lembram que eu falei lá atrás que a dissociação é um mecanismo de defesa que se manifesta quando uma memória vai contra uma narrativa interna? Então, além do Theo ter entrado em estado de choque pelo que aconteceu com a mãe, o que fragmenta ali a memória, o fato de o pai estar lá nesse momento difícil vai contra a narrativa que ele se contou desse pai. Então eu retomo aqui as palavras dele. Na cabecinha dele, o pai é um homem insensível. Isto é o que eu quero dizer com narrativa. Na narrativa interna do pai, o pai tem essas características de ter sido um pai ausente, insensível. Bom, em resumo, nessa sessão eu percebi que o Theo está concluindo muito com bases que não se sustentam, como se ele tivesse comprado uma ideia fixa e que quase beira ao delírio.
O Theo não consegue fazer com o pai o mesmo que oferece aos pacientes, uma escuta atenta, para além do que as palavras do pai falam, associadas às perguntas. O trabalho dele é fazer perguntas e, por enquanto, ele é incapaz de exercer na prática o que ele usa para entender e enxergar os próprios pacientes. Eis o paradoxo. É muito comum e que se estende ali a muitas pessoas para além do Theo. E bem, esse jeito do Theo acaba por prejudicar não só a ele, mas também contamina a forma como ele cuida da família. Aliás, um cuidado bem ausente. Assim como o que ele sente que foi o tipo de cuidado que o pai o ofereceu. Ao que parece, ele se identificou com o pai, ainda que não perceba. Ele, no papel de pai, proveu o sustento material, o Theo. No entanto, ele é pouco habilidoso em prover um sustento emocional. As ideias que ele tem dos pais parecem desconectadas da realidade, ou melhor dizendo, dissociadas. Parece que não fazem sentido as emoções que ele traz associadas às histórias sobre eles. E eu fiquei me perguntando, por que o Theo dissociou tanto? E a resposta é porque talvez a realidade fosse muito mais dura e mais difícil do que as capacidades cognitivas e capacidades de sustentação interna que ele tinha. Talvez o fato de ele ser um homem muito sensível seja a maior força dele, afinal ele consegue perceber o outro. Outros esses que são os pacientes dele, mas ele não consegue se ajudar. O Theo ele é tão sensível que ele percebe mais camadas na realidade do que ele é capaz de sustentar e elaborar internamente. Então, para se proteger, ele se agarra a esses pequenos delírios que tem. Essas ideias fixas de que ele tem muitas certezas sobre quem são os pais, mas que essas certezas não vão ao encontro das poucas memórias que ele tem desses pais na realidade. O Freud fala que a paranoia e algumas ideias mais delirantes, eles estão a serviço de construir um mundo mais coeso, já que a pessoa precisa se apegar a esse tipo de estratégia de construir um mundo paralelo, porque o mundo real talvez possa parecer insuportável. E o Theo não é psicótico. Então, a linha entre normal e patológico está na intensidade e frequência. Então, um pouquinho paranoico, mas não a paranoia dele sim, e as ideias mais fixas dele não tornam paranoico, né, no sentido de ser psicótico, porque a intensidade e a frequência não são tão exacerbadas. O termômetro não tá da paranoia, tá assim, do médio ponto para baixo. E aí voltamos à questão também que eu trouxe lá das análises sobre as sessões dele na primeira temporada. Ele é muito autocentrado. Um reflexo é que ele se acha responsável pela depressão da mãe. Ele se vê como culpado pela morte do Breno. O sucesso ou o fracasso dos pacientes dependem dele. E aí, nessa sintonia mais ensimesmada, ele se esquece de que ele é uma variável. As coisas acontecem e deixam de acontecer por uma série de razões e contingências que não necessariamente desembocam dele. E se ele perceber isso, vai ver o quanto é libertador assimilar e exercer a nossa insignificância, o quanto somos menos importantes do que supomos. Então, assim, o Theo, ele dá uma distorcida na realidade, não necessariamente porque ele tem uma memória ruim, mas porque ele talvez não consiga lidar com a carga afetiva que a realidade tal qual está dada carrega. Carga essa que não ia ao encontro do que ele queria, né? Não era a realidade, e sim era a realidade como era, nua e crua. Mas como tem um homem muito sensível, mas que se esconde pela máscara da racionalidade, ele consegue lidar com o que não sabe lidar pelo mecanismo de defesa, às vezes, o distanciamento. Todo este rolê que eu falei sobre ele chegar a conclusões que não têm bases em linhas de memórias, mas o fato de ele se dissociar muito da realidade está... Eu pensei assim, fiz um link aqui.
está a serviço de ele olhar a própria história como se ele estivesse talvez do lado de fora, como se ele fosse um coadjuvante frente à própria vida. Porque ele só consegue exercer o papel de protagonista talvez quando ele está um pouco mais distanciado. Assim como está distante quando está com os pacientes. É nesse sentido que vai minha linha de raciocínio. Afinal, ele observa de fora a vida desses pacientes. É muito confortável analisar fora do círculo, fora da ilha, a vida dos outros. Sempre temos uma solução prática, simples e rápida para a vida dos outros. Mas e para a nossa? O Theo tem um irmão que é o Nestor. Eles não se dão bem. Ele diz que o irmão saiu de casa cedo, e ele até o descreve como hippie. O irmão dele foi até o consultório dizer que o pai está com suspeita de pneumonia. O Theo tenta amenizar a situação e responde que deve ser só uma gripezinha. O Nestor, nessa visita, tinha um tom de voz e colocações assim bem incisivas. O Theo era o contraste, né? Ele tinha um tom mais arrastado e brando, embora... O Theo, ele também manifeste um lado mais agressivo, que fica explícito, não no tom de voz, mas nas respostas e argumentos. Então o Theo, ele começa a jogar ali na cara do irmão que quem paga a clínica do pai é ele, né? Como se ele quisesse se colocar como superior, ou dizer que está fazendo mais do que o pai merece. Ou até mesmo insinuar que, sei lá, ele não sabe ou tem dificuldade de se aproximar do pai de outra forma. Fica meio que no subtexto esse rancor assim que ele guarda, esse ressentimento que ele guarda do pai. E aí ele usa essa estratégia de, olha, eu tô pagando a clínica dele. Como se justificasse assim, eu tô fazendo mais do que ele merece. É isso, entendi isso. Quarta sessão. Antes de começar a sessão do Theo, temos uma visita. Essa é a mulher do falecido Breno, a Milena. E o mais doido é que ela já chegou descrevendo o tom de voz do Theo pelos ouvidos do Breno. Então, quando a Milena, segundo a Milena, o Breno disse que o Theo tinha uma voz bem gostosa de se ouvir. Olha, tem mesmo, eu super concordo. Além do Theo ser super lindão, acho isso. Voltando aqui, a Milena veio dizer que nem ela e nem ninguém na família concorda com todo esse rolê do processo e outras coisas que o seu Antônio, que é o pai do Breno, está fazendo. E ela tem uma opinião que eu achei bem assertiva a respeito desse movimento do seu Antônio. Ela diz, abre aspas, eu acho que é o peso da culpa por ele não ter deixado o Breno ser o que ele queria ser. Fecha aspas. E eu concordo. Eu cheguei a essa conclusão, mas as palavras que eu usei para concordar foram as que eu disse lá no último episódio da primeira temporada, que foi lá com o pai do Breno, que o seu Antônio tá procurando um bode expiatório. E o Theo virou o tal bode. Essa cena da Milena chorando de forma intensa me remete às consequências indiretas que o seu Antônio está fazendo ao não reconhecer a parcela de responsabilidade dele, ou seja, aí ele não deixa o restante da família elaborar o luto em paz. Eu entendi que esse cara está perturbando esse processo de luto dos familiares. E o que revela, assim, um efeito cascata da convivência, de sermos gregários por natureza. Ou seja, a ação de alguém sempre repercute nos demais. Então, estava até conversando com um amigo esse último final de semana. Se alguém cai, invariavelmente leva outras pessoas juntas. E se alguém se levanta, também acaba por levantar ali uma galera junto. A Milena fala que ela sente uma parte da culpa pelo que aconteceu. E a pessoa que tem menos culpa em toda essa tragédia que aconteceu ao Breno foi o Theo. A finalidade do encontro dela com o Theo é que ela veio pedir para o Theo não processar o seu Antônio. Agora sim, começa oficialmente a quarta sessão. O Theo e a Malu brigaram porque o Theo ainda está resistente em ver o pai que está com pneumonia.
E aí, embora o pai esteja em uma clínica de repouso, ele continua influenciando as relações do Theo. Então, embora estejam distantes pela distância geográfica, estão ali no vínculo emocional, estão pertíssimos um do outro. Como a Malu, por exemplo. Essa divergência de posicionamentos em relação a como vem o avô acaba os distanciando. Então, o Theo fala a Dora que tem vários dias que ele não vê a Malu. O Theo parece fazer o mesmo movimento que o pai. Achar um culpado o Theo parece fazer o mesmo movimento que o pai do Breno. Tentar achar um culpado para depositar tudo que ele considera de ruim. Só que diferente do pai do Breno, que quer te oferecer a autoabsolvição através de um bode expiatório, o Theo, ele quer sustentar a imagem canônica que ele criou da mãe. Então, ele idealiza essa mãe, é uma figura que está bem protegida, e para que essa cisão se sustente, a mãe vira a figura imaculada, frágil, a que ele pode se permitir inconscientemente buscar em outras mulheres. O pai, nessa cisão, vira o receptáculo de Cruel, a fonte de tudo de ruim que aconteceu à mãe dele e a ele. E a partir dessa narrativa interna, o pai se torna alguém que o Theo pode culpar. Não dá para ter opiniões assertivas sobre essa mãe, porque estamos vendo essa mãe através dos olhos do Theo. Só que como o Theo distorce um pouco, muito, uma parte bem específica da realidade, talvez uma pista para se saber o que aconteceu esteja no contrário do que ele diz. Não sei. Essa pode ser uma métrica para entender um pouco do porquê ele teve que idealizar uma mãe ao preço de desvalorizar tanto o pai. E outra métrica para tentar entender a relação dele com os pais, eu penso que é por meio assim do oposto do que ele está dizendo, que assim é justamente não há meio termo. Um é muito bom, o outro é muito ruim. Não existe e nem existe esse tipo de ser humano que ele está se contando. Não somos binários. Então eu penso que abrigamos dentro de nós o herói e o antagonista. Quinta sessão. O paradoxo é que o Theo está mais humano nessa temporada com os pacientes. O Theo é tão flexível em relação aos pacientes, ao mesmo tempo em que sabemos e percebemos que ele é alguém que tem sido muito inflexível em relação ao pai. E eu acho que como ele está se tratando nessa temporada com um pouco mais de humanidade, esse dentro tende a contaminar a prática fora. O Theo oferece ao pai um cuidado que é muito diferente do que ele oferece aos pacientes dele. Então, para o pai, ele oferece o cuidado de pagar por todas as despesas de acomodação e despesas médicas e do lugar que ele mora agora, né? Que é um lugarzinho para idosos. Já para os pacientes, ele oferece empatia ao preço de se anular. Eu vejo a posição da Dora ao tentar fazer ver que o pai é uma figura que merece mais afetos do que só os negativos. Eu vejo nesse movimento dela uma tentativa de proteger o Theo dele mesmo. Ele sabe que por ele, eu acho que ela sabe que por ele ser sensível, talvez ele não suporte o peso da culpa se o pai partir e ele não oferecer a esse pai a chance de preencher as lacunas de memórias que o Theo tem. E a Dora alerta de que se não houver contato agora, esse é um remorso que ele vai ter que se preparar para viver depois. E o ponto é, será que o Theo vai conseguir lidar com a negligência que ele ofereceu ao pai? Anos de negligências. E é isso que a Dora está tentando fazer avaliar, antes que seja tarde demais. Né? Haja vista que o pai dele está na UTI em estado grave. E ao não o visitar, o Theo está em uma posição em que não tem como barganhar com o tempo. Não tem como barganhar com a incerteza de um quadro que está muito instável ali no pai. Talvez não haja tempo de redenção, de consertar ou de conversar sobre essa imagem altamente desvalorizada que ele tem pré-concebida em relação ao pai. Esse pai pode ter errado de forma que justifique um afastamento do Theo de forma tão intensa? Não sabemos, não fica tão claro nessa sessão.
Como já dito na análise da primeira temporada, o pai do Theo era médico e ele se separou da mãe dele porque ele se apaixonou por uma paciente. Esse é o motivo pontual pelo qual o Theo tem raiva do pai. Mas, ao mesmo tempo, a Dora tenta indicar que o Theo parece se identificar com esse pai. Haja vista que ele trata os filhos de forma análoga a como interpretou que foi cuidado por esse pai. Então, o Theo é um pai muito ausente, assim como o pai dele o foi. O Theo, ele estava no intervalo, essa cena é bonita, ele estava no intervalo entre um paciente e outro, e ele encontra a Lia, lá na parte de baixo do prédio dele, que é uma vizinha dele. Nessa conversa, ela fala uma coisa que eu achei muito, muito assertiva. Ela fala, abre aspas, deve ser difícil separar as coisas quando se trabalha em casa, fecha aspas. Eu já tinha falado muito sobre isso lá na primeira temporada, sobre ele ter dificuldades em separar hotel pessoa da máscara profissional. O ponto é que até a vizinha dele, que não o conhece assim de um modo muito particular, muito íntimo, ela conseguiu chegar em um ponto que define muito da vida dele. Eu achei belíssimo. Sexta sessão. O Theo começa a sessão falando da conversa com a Lia. E o contorno que ele dá para como se sentiu em relação a essa conversa foi de alívio, né? De poder, eu imagino assim, associei, né? O alívio aqui, porque ele pôde, ainda que por poucos minutos, conseguiu, né, tirar a máscara social de psicólogo. E o que eu quero dizer com isso é que, assim, ele tem muitos outros papéis na vida, que é o de filho, o de irmão, o de pai e pessoa. Só que todos esses papéis, eles ficam negligenciados em função da dedicação obstinada que ele delega ao trabalho. Nessa sessão, ele consegue pela primeira vez acomodar que ele precisa reavaliar a relação que ele tem com o trabalho. E aí entra um detalhe muito importante e curioso. Pensa comigo. O Theo faz terapia há anos. E é isso que a Dora, a Malu, a Clarice vem tentando dizer a eles. Ó. Mas por que ele só conseguiu acomodar essa ideia de repensar a relação dele com o trabalho depois de uma conversa de 3 minutos com uma vizinha que mal o conhece? Na minha interpretação, é porque foi o único momento em que ele não estava se defendendo. Talvez tenha sido uma das raras interações humanas que o Theo teve em que ele estava desarmado, logo aberto a ouvir o outro, ainda que esse outro só tenha dito com palavras diferentes e em uma única vez coisas que uma galera dentro do círculo social dele vem dizendo há anos e de forma muito sistemática. E talvez muito da resistência dele em refletir sobre o que as outras pessoas do círculo social dele vêm falando, talvez venham das sensações de que ele está, de alguma forma, se sentindo atacado ou se sentindo mal compreendido, não sei, não tenho muitas pistas para definir essa minha hipótese. E é realmente muito difícil ouvir o outro se alguém está preocupado em se defender o tempo todo. Né? Em relação às interações que eu vi do Theo com a Clarice, lá na primeira temporada, e com a filha Malu, eu não notei que ele estava se defendendo assim o tempo todo, mas também estava, ele sempre se justificava. Então a Clarice falava uma coisa, ele estava pronto com uma racionalização ali para dar de resposta. Agora, na relação com a terapeuta dele, que é a Dora, me parece que ele está se defendendo o tempo todo, só que ele é mais agressivo, ele é mais reativo. Já com a Clarice e com a Malu, pelo que me lembro, na primeira temporada, ele era muito racional, equilibrado até. Ele sabia concatenar um monte de ideias que pareciam assim, nossa, tipo, entendi, mas que não resolviam nada, mas para quem estava ouvindo era realmente lindo e fazia super sentido. Mas é um recurso de racionalização. A Dora pergunta ao Theo pela Miriam e ele diz que não sentiu por ela aquela paixão avassaladora. E aí ele completa, abre aspas, eu me lembrei de você, fecha aspas, e a Dora, abre aspas, de mim, fecha aspas, sim, mamãe, me lembrei de você.
Essa última frase foi uma interpretação minha. Agora, vou pedir ajuda aqui para o Peter Gay, maravilhoso nessa biografia, bem minuciosa sobre a vida do Freud, em que ele fala sobre a Dora, que foi uma paciente do Freud muito importante, o qual eu estou imaginando que o nome da terapeuta do Theo, Dora, foi inspirado aqui, a personagem fictícia foi inspirada em uma pessoa real. Então, a Dora, pelo que eu entendi, ela foi muito importante para o Freud, porque ele conseguiu chegar a teorizar o fenômeno da transferência e da contratransferência. Então, quando o Theo, ele transfere o papel da maternagem para a Dora, ele está fazendo uma transferência. Na época da Dora, o Freud, ele já tinha conseguido teorizar sobre esse fenômeno, ele conseguiu perceber esse fenômeno, só que ele tropeçou em uma coisa muito básica, que é você entender algo, falar sobre algo, mas você não colocar na prática este algo. E aí foi o que ele sentiu com a Dora, que foi uma paciente difícil, mas foi a paciente que mais o ensinou, principalmente a colocar em prática algumas coisas que ele já havia percebido, entretanto, não conseguia viver. Então fala, agora, com Dora, não conseguiu, por razões próprias, basear-se no que havia começado a entender. O caso parece ter sido o que, em grande medida, elucidou a questão para ele, mas apenas depois de encerrado. A transferência é a maneira, às vezes sutil e com frequência ostensiva, pela qual o paciente atribui ao analista qualidades que pertencem propriamente a pessoas amadas ou odiadas, do passado ou do presente, do mundo real. Então, esse fato é a transferência que o Freud colocou em prática com a Dora, por isso eu trouxe esta parte. Então aqui também já aproveitamos para explicar o porquê que a Dora tem esse nome. Achei muito legal. Então eu já disse lá antes que o Theo projetou, transferiu a mãe na Miriam, né, e faz essa transferência de modo ainda mais intenso com a Dora. Talvez essa transferência explique um pouco do comportamento defensivo dele. A filha Malu, ela no momento, na hora de cuidar do pai, ela age com uma atenção a detalhes do tipo comprar comida, ajudar ele com a roupa, que ele não sabe nem regular ali a máquina de lavar. Essas coisas básicas de adultos que não sabem se cuidar. Então a Malu dá uma ajudadinha ali no Theo. Mas que são competentes, adultos esses que são competentes em ter uma solução para a vida dos outros. Então a Malu acaba cuidando do Theo, como se nesse cuidado ela extrapolasse o papel de filha, ao passo que o Theo consegue oferecer um cuidado muito preciso, por intermédio da técnica, claro, para os pacientes, mas ele não consegue se oferecer um autocuidado no básico. Então percebam como ele domina o complexo, e o básico acaba ficando um tanto negligenciado. O Theo acha que ele virou terapeuta para se entender, e a Dora responde, abre aspas, você virou terapeuta para ajudar os outros, fecha aspas. Eu concordo com a Dora, porque eu vejo que o Theo ele se trata como uma causa perdida. E ele trouxe no começo dessa sessão, indiretamente, o paciente Otávio. Tem link das sessões dele aqui abaixo. Eu digo indiretamente porque ele começa falando do Otávio, mas não fica tão óbvio que é sobre o Otávio. Por quê? Eu me lembro que na sessão do Otávio, ele diz que a morte para ele é não se sentir útil. Pois é, aqui entra a minha análise do porquê eu acho que a Dora tá certa também nessa interpretação, quando fala que o Theo virou terapeuta para ajudar as pessoas. Eu vejo como fazendo um movimento inconsciente do tipo, já que eu não posso me ajudar, então vou usar o que eu sei para ajudar os meus pacientes. Vou ser útil de outra forma, entendeu? Um objetivo que é nobre, mas que o afasta ainda mais dele. E o forte do Theo definitivamente não é pensar muito sobre ele. Ao menos não com uma lupa. Mas ele é realmente muito atento, muito empático frente ao sofrimento do outro, o que o distrai dos dele.
O paradoxo é que quando ele se tratou com mais humanidade, ele pôde ser menos implacável com ele mesmo, logo ainda e aí isso o deixou mais consciencioso em relação ao sofrimento do paciente, sabe? Esse é o paradoxo. E também outra questão que entra nisso de ele pela primeira vez repensar a relação dele com o trabalho é porque ele está bem ansioso e esperando a resposta do Conselho Regional de Psicologia, o CRP, que vai decidir se ele vai ter o CRP suspenso ou não por conta daquele processo que o seu Antônio, o pai do Breno, está movendo contra o Theo. O pai do Breno ainda está seguindo aí com esse processo. E se ele ganhar, o Theo pode ter o registro dele cancelado. Logo, não vai mais poder exercer a profissão de terapeuta. E adiciona isso ao fato do Theo se sentir responsável pelo que aconteceu ao Breno. Embora a Dora diga que ele não tem controle sobre o que os pacientes vão fazer a respeito do que descobrem, do que elaboram em terapia. E a Dora está certa, mas o Theo, como um bom autocentrado, ainda não consegue se dar a devida desimportância. As recompensas das interpretações dos analistas, de forma alguma, são sempre tão espetaculares, mas sua finalidade sempre foi, pelo menos, romper com a autoilusão. Pensando aqui nisso sobre o pai do Theo, o suspiro de alívio que a Dora deu e a carinha de alívio dela nessa cena, quando o Theo começa a falar que vai se encontrar com o pai e vai o perdoar, para que assim ele possa se oferecer o perdão. E eu achei uma troca bem bonita de se ver. Agora cai um pouco o véu do que o Freud chamou aqui de autoilusão. E pela primeira vez nessa sessão, ele consegue falar dos pais de um modo mais humano. Então ele vai reconhecer que o pai cuidou dele, mas foi embora. E a mãe, ele a ama e reconhece que ela não foi perfeita. Essas palavras dele representam um baita avanço. Por quê? Ele tinha uma forma de falar da mãe em que a supervalorizava, ao passo que desvalorizava o pai. E sabemos, é humano amar nossos pais e não concordar com muitas das atitudes deles. É natural que muitos pais errem e falhem miseravelmente tentando acertar. O contrário de amor não é ódio ou raiva. O contrário de amor é a indiferença. Só que, infelizmente, não deu tempo do Theo conversar com o pai, porque o pai dele faleceu. E agora o Theo vai ter uma difícil jornada interior para, a partir do que sente e do que lembra dessa interação ali com o pai, um tanto fragmentada, mas é o que ele tem para trabalhar no processo de perdoar a si mesmo. Lembram da Lia, aquela vizinha legal do Theo? Então, ela é pintora e ela fez um quadro do Theo. A Malu viu que a tela ainda estava lacrada e perguntou por que ele ainda não abriu. E o Theo responde, abre aspas, tenho medo de como as pessoas me veem, fecha aspas. 7ª sessão. Nessa cena, o Theo está cancelando as sessões de alguns pacientes. A justificativa dele é que ele vai precisar se ausentar por um período. O processo do pai do Breno, que o pai do Breno abriu, foi arquivado. E esse episódio, eu quero dar uma ênfase nas percepções que eu acumulei sobre a Dora. Porque, embora a sessão não seja sobre ela, mas eu gosto dela, falarei isto tudo porque sim. Porque, obviamente, eu gosto da Dora. Eu acho que ela é uma homenagem àquela paciente lá do Freud, que eu tinha lido para vocês. O malogro, evidentemente, admitido ou não, constitui a marca distintiva deste caso. Aspas aqui, do caso ele está falando da Dora. Mas, paradoxalmente, é exatamente esse malogro que constituiu sua importância decisiva para a história psicanalítica. Mas uma razão crucial para que Freud finalmente publicasse Dora foi o fato de não ter conseguido manter em análise sua problemática paciente. Inclusive, umas aspas aqui. A Dora foi inspirada porque o Freud se atentou ao caso da contratransferência. Então, a Dora fez uma transferência para ele e ele teve a contratransferência. Tá. Inclusive, eu
vou dedicar essa sessão para falar da Dora, porque o Theo, todo mundo transferindo as coisas para Dora, né? Fogo essa mulher. O Theo transfere a mãe para Dora, eu descobri fazendo este roteiro numa associação livre, sei lá, que eu também fiz a mesma coisa. Eu me lembro de uma professora na faculdade que eu nunca vou me esquecer. Eu era apaixonada por essa mulher, sou até hoje. O nome dela é Márcia. Eu achava ela tremendamente humana, ao mesmo tempo tremendamente competente, empática. Ela fazia coisas complexas parecerem simples e era muito bonito o jeito dela de explicar. E era muito poético também. Tipo, eu ficava pensando, gente, essa mulher tinha que ter escrito muito livro, ela é maravilhosa. Então, eu acho que eu transferi a imagem que eu tenho da Márcia para a Dora. Então, fiz uma transferência aqui também. E eu só percebi isso escrevendo essa parte do roteiro. Bom, voltando aqui, parei de frumela. A Dora começa falando, né? Abre aspas. Pensei muito em você essa semana. Fecha aspas. E o Theo responde em um tom expressivo, grave e baixo. Ele diz, abre aspas, agradeço o telefonema, muito bonito, muito fino, antiquado, mas combina com você e com seu tapete. Fecha aspas, pá, bem agressivo. Lembrando que tem uma sessão na temporada anterior que o Theo fala do tapete que ele escolheu, que ficava lá no anexo da casa dele, em que ele atendia os pacientes, da casa antiga, enquanto ele era casado com a Clarice. E ele fala desse tapete com um tom de soberba, um tapete que ele escolheu uma viagem, acho que para o Marrocos, sei lá, e nas palavras dele foi caríssimo. E agora ele traz o tapete novamente, só que da Dora, desvalorizando o tapete da Dora. Ai, gente, a relação entre ele e a Dora pode parecer agressiva e, de fato, a série, para fins dramáticos, enfatiza essa agressividade. Mas, por trás dela, se a gente exercer um distanciamento, dá para perceber duas coisas fundamentais: vínculo e vulnerabilidade. Muitas vezes, só temos a oportunidade de sermos vulneráveis com quem se tem a certeza do vínculo. E só dá para se vincular quando estamos certos de que, ao se mostrar como somos, não seremos definidos por um momento, por uma emoção. A Dora sabe disso. Ela aguenta os ataques porque ela sabe que o Theo ataca quem ela representa. Ele não a ataca como pessoa. Ao mesmo tempo em que, ao fazer isso, ele talvez não veja a Dora pessoa. Ele veja sempre ali a representação, a transferência. E a Dora é excelente por entender e sustentar essa dinâmica. Ela sabe que o trabalho que presta, muitas vezes, o trabalho que ela oferece, muitas vezes não terá aplausos. Talvez nunca receberá os créditos, mas ela aceita a barganha. Por quê? É isso que a faz ser fora da curva. Eu acho a melhor personagem da série, talvez porque saibamos pouco sobre ela, talvez porque ela saiba ali o timing entre ser relevante sem precisar afirmar isso. A Dora é um espelho tão bom que ela reflete com precisão o que se espera dela, o que se projeta nela. E ao olhando nas sessões com o Theo, eu me peguei pensando, né, como ela consegue aguentar tantos ataques? Até entender que eu acho que ela entende que fazer bem o trabalho dela, faz parte de ser esse espelho, que atacam uma representação, não a atacam diretamente. Em um momento, ela diz ao Theo, abre aspas, eu tinha que preservar a imagem equilibrada e distante que você tem de mim, fecha aspas. Essa fala da Dora é o que reforça a minha impressão de que ela aceita ser coadjuvante, ou, para usar a metáfora que eu amo, ela aceita ser a tela em branco, enquanto ela vai exercendo influência sobre o que o Theo projetou nela e também abrindo esse espaço para ele fazer essa projeção e encontrar ali um lugar, um amparo e um lugar seguro. E ela continua, abre aspas, não era justo eu tirar de você essa referência, fecha aspas. E eu entendo que parece que a Dora se alça a um pedestal, mas quem a colocou lá foi o Theo. Nada do que ela faça está bom, e ela sabe. E por isso que eu acho muito incrível como ela foi construída, ao mesmo tempo em que acho muito solitário.
Eu a vejo aqui no meu distanciamento como muito humana e como seres humanos somos gregários e dependentes do olhar do outro. E eu fico imaginando como é ser ela, como ela é. E que fica aqui meu pedido, eu quero ver algumas sessões com a Dora, querer ver a terapia dela. Estou assistindo a terceira temporada, isso não rolou, não sei se vai rolar. Eu gosto muito da analogia do quadro em branco. Por quê? Quando vemos uma pintura, ninguém vê a tela, mas sem ela seria impossível se materializar o quadro. A tela em branco, por não ser vista, ela é fundamental, ela é como a base. Ninguém fala da base, ao menos assim não diretamente, mas sem a base não há estrutura. Senhor, que exceção. O Theo, ele começa a confundir a morte do pai dele, traz a morte do Gabriel, que foi o ex-marido da Dora, e ele tá com bastante raiva nesse episódio, o que não se difere dos outros. O Theo fala, abre aspas, você me conhece melhor do que eu mesmo, e você não pôde ir no enterro dele, o dele é o pai dele. O início desse episódio, com o Theo cancelando as sessões, é um preâmbulo da questão principal que permeia essa sessão, que é o porquê ele se tornou terapeuta. E talvez a resposta também esteja contida na dinâmica entre eles, entre ele e a Dora. A conversa do paciente com seu terapeuta não vai se parecer com nenhuma conversa que jamais teve. Deve dispensar de seu discurso qualquer ordem, sintaxe, lógica, disciplina, decoro e considerações de estilo, como coisas não pertinentes e de fato prejudiciais. Aquilo que o paciente está menos inclinado a mencionar é justamente o que precisa ser dito com maior urgência. A prescrição fundamental de Freud para todos os analisandos é a honestidade absoluta, tão impossível de se executar plenamente quanto, se posta de lado, capaz de acarretar consequências fatais. A arma do analisando no combate contra sua neurose é a fala, e a arma do analista é a interpretação, um tipo de fala muito diferente. Pois, enquanto a atividade verbal do analisando deve ser tão desinibida quanto possível, a do analista, em profundo contraste, deve ser ponderadamente dosada. Então, esse recortezinho aqui, dá para entender o porquê que o Theo, quando eu falei de fala essa relação dele mais agressiva, claro, tem a licença poética, então realça essa agressividade, mas revela vínculo e vulnerabilidade. Ele tem a oportunidade de, com ela, construir um vínculo que pressupõe o conforto e a segurança de se mostrar vulnerável porque será acolhido. É por isso que eu gosto de pensar na Dora como uma metáfora da tela em branco e pensar que a posição dela muitas vezes não terá aplausos, o que ela possibilita, porque a resistência faz pressão, não só no Theo, como em todos nós. E normalmente ninguém vai para terapia porque está muito bem. E normalmente, como o Peter Gay disse, o que não queremos falar, o que não queremos entrar em contato, é justamente este ponto que é o essencial. É disso que temos que falar. Isso é fácil? Acho quase próximo do impossível. Mas se tiver um bom psicólogo que forneça um ambiente fecundo para que a resistência do paciente vá se esvanecendo, falei palavra? Já é um baita avanço. E é isso que a Dora faz. E eu ficava pensando na minha professora Márcia. Eu falei, gente, essa mulher deve fazer igualzinho. Super transferir a Márcia para a Dora. Essa perspectiva deles na janela me faz pensar no distanciamento, ao mesmo tempo em que me faz pensar em conexão. Porque pela primeira vez em todos os episódios que eu acompanhei nas sessões dele com a Dora, esta foi a sessão em que ele abraçou. E um abraço é um laço, que diz mais do que muitas vezes as palavras podem abarcar. Né? E a Dora, pensando aqui na perspectiva do distanciamento, ela se senta no lugar em que o Theo se senta para fazer sessão. Como se mesmo conseguindo se colocar na perspectiva dele, ainda assim não fosse suficiente. Porque sabemos, existe empatia, mas ela é sempre muito parcial.
E no final das contas, não temos como dizer de forma assertiva que sabemos exatamente como alguém se sente. Na minha interpretação, o distanciamento, ao mesmo tempo que também tem uma conexão. Tem um distanciamento, é uma conexão, um paradoxo, assim. Foi a palavra que definiu esse episódio. Agora eu vou falar bem brevemente sobre o que eu entendo por distanciamento. Porque assim, eu fiquei repetindo num looping e não expliquei muito. O que eu entendo o distanciamento da seguinte forma. Eu vou exemplificar com uma experiência pessoal. Quando eu tenho umas crises existenciais, e parece que fica quase insuportável estar do lado de dentro. E aí eu gosto muito de criar deliberadamente um ambiente que a defesa do distanciamento, para que eu possa entrar na defesa do distanciamento. Para criar esse ambiente, eu faço mais ou menos assim. Imagina que você está assistindo do sofá, do conforto da sua casa, uma série documental ou um filme sobre sua vida, ou alguém de fora falando da sua vida. E aí é como se você fosse, tipo, ver sua vida passando diante dos seus olhos, como se você estivesse num filme mesmo. Enfim, você está numa perspectiva de fora. Ao invés de ser você que está passando por tudo que você está passando, logo vivendo. E daí, nessa perspectiva distanciada, olhando-se de fora, qual conselho ou orientação você daria para aquele personagem que você está vendo? Estamos falando de perspectiva, entende? Agora pensa na perspectiva, você não é bom em dar palpite na vida do outro? Então, o distanciamento te proporciona se colocar em essa perspectiva de fora, né? Então você vai dar um pitaco no seu próprio BO. Talvez o quadro que a Lisa pintou sobre ele consiga oferecer um pouco de distanciamento, assim como ele fez na prática clínica. Então, eu acho, porque ele faz isso quando ele está atendendo os pacientes, ele invariavelmente acaba usando o distanciamento, porque ele não tem um vínculo para além do profissional com o paciente. Então é mais fácil quem está fora da ilha vir à ilha. Eu acho que o distanciamento pode ser uma defesa pedagógica para depois, né, ele retomar a prática sendo diferente. Mas ainda assim, ele mesmo. É isso. Nossa, que vídeo enorme. Tchau.